A Câmara ainda não concluiu a votação sobre a reforma política. O principal ponto aprovado pelos deputados ontem à noite foi adiar de 2018 para 2020 a entrada em vigor do fim das coligações entre os partidos nas eleições para deputados e vereadores. Prisco, o que acham os políticos catarinenses? Olha, é lamentável essa decisão, Yudiane, porque a Câmara dos Deputados, os parlamentares, eles não tomam posição. Meu Deus do céu, está mais do que claro da necessidade de termos aí uma proibição para as coligações proporcionais. Por quê? Porque temos muitos partidos de aluguel que vendem o seu tempo de rádio e televisão para partidos maiores. Mais do que isso, acabam fazendo negociações pecuniárias com isso. E a Câmara dos Deputados resolve jogar para 2020. Quer dizer, isso que é uma situação básica que já foi aprovado, esse dispositivo no Senado da República, isso e a cláusula de barreira, que impõe o desempenho mínimo em 9 estados brasileiros para que o partido continue a ter acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. Pois bem, a Câmara joga para 2020, ou seja, agora o Senado vai ter que reavaliar essa decisão da Câmara. E nós estamos já correndo contra o tempo. Hoje é dia 21, tem que ser até 6 de outubro, um ano antes do pleito eleitoral do próximo. Quer dizer, no final das contas, nós não vamos ter mudança nenhuma no sistema eleitoral brasileiro, por omissão da Câmara dos Deputados. E depois reclamam a judicialização da política, porque quem acaba decidindo sobre isso vai ser quem? O Supremo Tribunal Federal, pela omissão e pela falta de consenso entre os senhores parlamentares. Por falar em Supremo, acho que temos novidades por lá, né? Temos sim, Prisco. Olha só, o Supremo Tribunal Federal enviou para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia contra Michel Temer. Na primeira sessão à frente do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contrariou o pedido do presidente Michel Temer. Defendeu que o Supremo não pode analisar nenhum pedido até que a Câmara analise a acusação. O relator da Lava Jato concordou. Não cabe proferir juízo antecipado a respeito de eventuais teses defensivas. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Fachin. A palavra está com a Câmara dos Deputados. Saber se há ou não interesse público, se há ou não interesse do país em saber se esses fatos verdadeiramente aconteceram. Apesar de vencido, Gilmar Mendes atendeu ao pedido da defesa de Temer e votou para que a denúncia volte à Procuradoria por tratar de fatos fora do mandato do presidente. E no Congresso foi aprovado o cronograma de trabalho da CPI mista da JBS. Mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes na contramão. Foi o único que votou contra o envio dessa segunda denúncia, produzida semana passada e apresentada pelo ex-procurador Rodrigo Janot, antes de entregar para Raquel Dodge. É evidente que essa denúncia tem que chegar à Câmara dos Deputados por obstrução de justiça e também por organização criminosa. Só que não vai avançar. Está consagrado já entre os parlamentares que será vetada, será rejeitada, assim como a primeira corrupção passiva, essa também será rejeitada. Talvez com um pouco de voto a menos ou a mais daqueles 263 da denúncia anterior. Agora, o fundamental compreender... Posso continuar? Claro. O fundamental para compreender é o seguinte, é que, mas a eleição está em cima, os deputados vão ficar constrangidos em, de novo, livrar a cara de Michel Temer. Não vão ficar constrangidos, não. Aqueles deputados que são eleitos e reeleitos com base na formação, na opinião dos formadores de opinião, esses sim, esses vão votar pela aprovação da denúncia, para que o Supremo possa julgar o presidente. Agora, aqueles que são eleitos por curral eleitoral, por recursos a serem transferidos para prefeitos e tudo mais, governadores, esses não, porque o governo vai dar a moeda de troca, vai liberar recursos, emendas parlamentares, recursos a serem enviados para municípios e estados, e como eles são eleitos nesse esquema fisiológico de troca,
é a moeda de troca que vai prevalecer. E Michel Temer, mais uma vez, vai escapar dessa denúncia. A grande verdade é a seguinte, não é um santo, não é dos piores, mas não é um santo, Michel Temer. Agora, não tem ninguém melhor para colocar no seu lugar. E a grande verdade é que, no contexto econômico, o país começa a se recuperar. Trocar de presidente agora, reflexos também no contexto econômico, o que é muito perigoso para todo o conjunto dos brasileiros. Sem troca de comando, hein, Prats? E durante a reportagem, o senhor me falou ali do Supremo Tribunal Federal que o senhor tem admiração por um dos ministros. Pelo ministro Barroso. Acho um sujeito de fino trato. Preciso, curto e grosso, É. cirúrgico. Muito competente. Não é vaidoso de passarela. E é um sujeito... E não é palanqueiro, porque, lamentavelmente, no Supremo hoje, o que mais aparece é ministro palanqueiro. Agora, a sua opinião sobre Michel Temer? Concordo inteiramente com o preço. Tem culpas no cartório, tem isso e aquilo. Tirá-lo agora, quando a economia começa a sacudir as asas para um voo um pouco maior nesta passagem de ano, seria realmente uma temeridade. E até porque não tem mesmo quem ocupe o lugar com qualidade a nos passar esperança de tal sorte que possamos, de fato, esperar pela próxima eleição com mais qualidade. Deixa o Temer aí. Mesmo que depois, penso, ele tenha que se acertar. Vai responder, isso que eu ia comentar agora. Ele faz a transição, completa o mandato, se elege o novo presidente, mas a partir de 1º de janeiro de 2019, ele vai ter muito processo para responder na Justiça. Gosto de ver o Prats assim ponderado falar do Michel Temer. Não, mas o assunto exige isso. Quando a coisa é pólvora no paiol, meu caro, me dá caixa de fósforo. A seguir, Léo Coelho. Levanta aí o Lula que ele já muda de comportamento.